Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem com vocês? Eu queria destacar alguns pontos da lição de hoje, domingo, 3 de setembro. Conselho aos filhos. E o texto da nossa meditação de hoje é Efésios 6, versículo de 1 até o 3, que diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É interessante que nós encontramos também aqui a citação no livro Parábolas de Jesus, na página 142, que diz o seguinte: para fortalecer-nos a confiança em Deus, Cristo nos ensina a dirigirmos-nos a Ele por um nome novo, um nome enlaçado com as mais caras relações do coração humano. Concede-nos o privilégio de chamar o infinito Deus de nosso Pai. Esse nome dito a Ele, ou dele, é um sinal do nosso amor e confiança para com Ele, e um penhor da sua consideração e parentesco conosco. Pronunciando, ao pedir seu favor, o bênção, soa-lhe os ouvidos como música. Para que não julgássemos presunção em invocá-lo por esse nome, repetiu muitas vezes: deseja que nos familiarizemos com este trato. Olha só que mensagem, né, maravilhosa nós encontramos aqui nesse livro, né? Jesus agora ensinou-nos a chamar a Deus com um novo nome. Chamamos agora a Deus pelo nome de Pai. E esse interessante, né, que ele diz também aqui nesse livro, né, que quando nós chamamos a Deus de Pai, isso para Deus é como música. Ele gosta muito que chamemos de Pai. Então Deus, na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos muitos nomes que falam das características de Deus, mas de todos os nomes que nós podemos chamar a Deus, o que ele prefere, o que ele mais gosta é que chamamos a ele de Pai. Porque mostra o carinho, né, que deve haver nessa relação. E é interessante que aqui nós encontramos que, também aqui em Efésios, esse conselho que devemos honrar o pai e a mãe. Porque esse é o 5º mandamento da lei de Deus. E Deus mesmo, para reforçar esse vínculo e esse relacionamento, ele deu a promessa de que os dias, né, serão prolongados. Então vejam só, Deus ele tem um maior interesse em fortalecer os nossos relacionamentos. E esse relacionamento, Deus tem muito interesse em fortalecer. Só que devemos lembrar também que devemos honrar, obedecer e respeitar os pais. Mas em primeiro lugar, devemos honrar e obedecer ao nosso Pai Celeste. Por exemplo, se por acaso os pais aconselham alguma coisa contra a vontade de Deus, como, por exemplo, né, se a pessoa quer se entregar a Jesus, ser batizado, entendeu a verdade e entendeu o chamado do Pai Celeste para se unir, e se por acaso os pais forem contra essa decisão, então deve prevalecer a orientação do Pai Celeste. Mas mesmo assim na situação, devemos honrar, respeitar, mas a prioridade é obedecer às orientações do Pai Celeste. E nós devemos lembrar que precisamos levar a mensagem ao mundo de Cristo. Mais interessante que Cristo, ele nos mostra que a restauração dos relacionamentos, ele começa com uma espiral. Ou seja, primeiro as pessoas mais próximas e depois a gente vai restaurando os relacionamentos com os mais distantes. Então, o que acontece, né? Nós encontramos uma tônica aqui no livro de Efésios que fala sobre a união nas diversas esferas do nosso relacionamento. E também fala da união entre filhos e pais. Amanhã iremos tratar desse outro, né, aspecto, conselho aos pais também, mas hoje, né, fica a restauração, né, do nosso relacionamento como filhos, para com o Pai Celeste e para com os pais aqui da terra também. Que possamos lembrar disso e que tenhamos todos um bom dia.